Olá, bem-vindo a mais um capítulo do curso Toro de Ouro. E nesse capítulo nós vamos falar sobre juros negativos e curva de juros invertida. Dois pontos muito importantes, dois indicadores que nos mostram coisas relevantes. Eu acho que essa aula é particularmente importante porque nós estamos vivendo, um momento de juros negativos no mundo inteiro, tá? Bom, uma taxa de juros negativa é um indicador importante, que mostra que a economia está muito desaquecida, de que a inflação está baixa, muito baixa, e que a gente pode, inclusive, ver deflação em alguns lugares. E lembre-se, inflação anda de mãos dadas com uma economia forte. Quando a economia está forte, os governos ficam tentando controlar a inflação. Ou seja, juros negativos é um indicador muito claro de que as coisas não vão bem. É um conceito bem básico, inicial, e que quem empresta dinheiro tem que receber alguma coisa pelo empréstimo. É o custo do dinheiro. Eu não vou emprestar dinheiro para uma pessoa, correr o risco dela não me pagar, seja quem seja, se não tiver algum lucro para mim. Mas no mundo de hoje, as coisas mudaram e mudaram com força. Existem mais de 16 trilhões de dólares que estão investidos e recebem juros negativos, que pagam para emprestar dinheiro, que gera rendimento negativo. É isso mesmo, você paga pela segurança de deixar o dinheiro lá. As coisas não estão bem mundo afora. E não é só por causa do coronavírus, não. Isso vem desde a crise hipotecária, lá de 2008. Você aplica seu dinheiro e saca menos no final. Como a gente já viu, o preço de um título ele é inversamente proporcional aos juros pagos. O preço do título sobe, como o cupom é fixo, lembra? O rendimento cai. Logo, se você fizer o racional, você vai entender que se o juros está negativo, você está pagando mais do que você vai receber quando você for retirar o dinheiro. Quando chegar o dia do valor de face, você vai falar assim, estou aqui com o meu título, vim pegar. Você vai receber menos do que você pagou. Esse é o racional do juros negativo. Quando o valor de face ele é menor do que o que você está pagando. Tá? É aí que você tem um rendimento negativo. Vai diminuir o valor que você vai retirar. Tá? Então, os retornos que os investidores recebem são negativos. Rendimento negativo é meio que uma novidade no mercado de títulos no mundo. Novidade não tão jovem, Veio depois da crise hipotecária de 2008. Mas eles estão aparecendo cada vez com mais frequência, tá? Os títulos do Tesouro Americano, além de fazerem parte da reserva mundial de vários bancos centrais do mundo, também são base de muitas carteiras de investimento. Muita gente tem a maior parte alocada, a parte protegida lá. Fundos de pensão, fundos de previdência privada. Por quê? Porque é seguro deixar o dinheiro lá. É seguro, o retorno é confiável, ou seja, qual seja eles vão pagar. Não é algo pequeno, o mundo inteiro tem dinheiro lá. Mas lá nos Estados Unidos o juro tá zero. Na verdade, os Estados Unidos é uma banda de 0 a 0,25 que o Banco Central disse que vai deixar próximo de zero até 2023. É na Europa que os juros estão negativos. Até na Alemanha os juros estão negativos. Eu trouxe aqui mostrar como estão os juros mundo afora, tá? Aqui você tem a crise hipotecária, os juros começam a cair e viram negativos. Aqui você está a linha do zero. Então você tem quem hoje no campo de juros negativos? Você tem a Suécia, está pagando hoje aqui, agora ficou positivo de novo, mas pagou um bom tempo os juros negativos. Agora está levemente, está 0,1 na Suécia em 2020, tá? Mas você tem aqui a Dinamarca, tá? Que está também aqui 0,2, 0,1 para baixo. Você tem o Japão, que tem um problema de deflação de muitos anos, tá? Ele segue no campo negativo. A zona do euro, que é a grande novidade, a zona do euro ela fica negativa aqui, lá para o ano de 2014 fica negativo. E agora a Christine Lagarde, que é a presidente do Banco Central da Europa, aquela mulher chiquérrima que disse que está tendo as reuniões e ela está avisando que ela deve baixar os juros até mais, no campo mais negativo.
né? A Suíça hoje é o que tem os juros mais negativos do mundo, tá? Mas por que os investidores continuam aplicando, colocando o seu dinheiro em ativos que pagam juros negativos, né? Onde você coloca 100 e saca 95? Antes de entender rendimentos negativos, vamos relembrar rapidinho como é que funciona a relação dos títulos com os seus preços e com os seus rendimentos, que a gente viu a historinha do cupom, né? A vida útil de um título, ela pode variar de semanas para várias décadas, né? Os emissores de títulos fazem pagamentos regulares, semestrais, né, o tal do cupom, né, o pagamento dos juros aos detentores dos títulos, da dívida, ao longo da vida, né? Esse é o tal do cupom que a gente já viu. Mas esses títulos, eles são frequentemente comprados e vendidos no mercado, eles são líquidos, eles ficam no mercado secundário, né? Os preços flutuam, tá? E é isso que afeta o rendimento. Se sobe o preço do principal, se desce o preço do principal, se cai o preço no mercado, na bolsa. Aquele títulozão lá que a gente viu na aula passada de $5.000, ele poderia ser negociado em bolsa, se fosse hoje em dia, né? E ele poderia valer 4.900, 5.100, né? Então, uma das razões pela qual os investidores podem querer investir no título de renda fixa com juros negativos é na expectativa de que... O que está acontecendo? Ele está negativo porque subiu muito o preço do principal. E o investidor ele pode estar achando, pode estar especulando. Ele pode achar que vai valer mais daqui a pouco. Então ele pode estar fazendo o quê? Pode estar comprando para vender daqui a pouco com lucro, né? Então ele pode estar fazendo uma aposta especulativa de que a situação vai piorar mais no planeta Terra e que ele comprando aqui, ele não está pensando no juros. Esse cara não está pensando no juro negativo que ele vai ganhar. Ele está pensando que ele está pagando naquele título de 5.000, ele está pagando 5.200 e quer vender por 5.400. É isso que ele está pensando. Essa é uma razão pela qual um investidor pode alocar o seu dinheiro num título que paga juros negativos, esperando ter lucro daqui a pouco. Uma outra razão, né, para os investidores colocarem dinheiro no juro negativo, você não achar que as pessoas estão rasgando dinheiro, é que essas pessoas que escolhem alocar seus recursos em algum lugar, algum desses 16 trilhões de dólares que escolheram alocar seus investimentos em algum lugar que está pagando juro negativo, é que esses investidores, eles estão muito provavelmente cada vez mais preocupados com a falta de crescimento da economia global, que é o que está acontecendo agora. E isso leva os investidores a recorrerem, né, a procurarem ativos que eles consideram mais seguros, como as treasuries, como os títulos de renda fixa pública, os títulos públicos europeus, né? Além disso, o que eu quero dizer com isso? Eles preferem deixar o dinheiro aqui rendendo quase nada ou até negativo do que deixar num banco rendendo quase nada. O banco pode quebrar, é um risco adicional, não se esqueça. O banco, se quebrar, ele não vai imprimir dinheiro para te pagar, né? Se aqui a zona do euro tiver problema, eles imprimem o euro e te pagam, tá? Além disso, as taxas de juros negativas das treasuries, já aconteceu da treasury dar negativo no mercado ali, tá? Eles decorrem também do fato de que vários bancos centrais, né, em todo o mundo definiram seus juros negativos, tá? E fica abaixo de zero. Os bancos centrais, né, eles são os bancos dos bancos. Então, os bancos comerciais, eles têm o Banco Central como banco. É lá que eles depositam dinheiro, sacam dinheiro no Banco Central. Ou seja, quando os bancos centrais determinam que os juros ficam negativos, os bancos comerciais também têm que pagar para deixar o dinheiro lá, pelo privilégio de deixar o dinheiro lá no Banco Central. E isso incentiva os banqueiros, os comerciais, os donos dos bancos também, a reduzir a sua taxa de juros, tá? E aí os bancos centrais, eles cobram dos bancos comerciais dinheiro até que eles comecem a emprestar o dinheiro por aí. Isso é para aquecer a economia, né? Eles falam assim, ó, repassem a taxa negativa para os seus clientes, que aí os seus clientes não vão querer deixar o dinheiro aí também, né? E aí a economia gira. Mas alguns bancos já repassaram, é incrível, alguns bancos já conseguiram repassar em alguns países o juro negativo, mas inicialmente eles repassaram para grandes empresas, né, para grandes investidores institucionais. Você ainda não está vendo no mundo as pessoas físicas pequenas nos bancos repassando juros negativos. Nem na Europa, nem no Japão, nem na Dinamarca, nem na Suécia. Aqui ainda os juros estão positivos no mercado privado.
né? Se você for comprar direto do governo, não, tá? Mas aí os bancos privados montam uma LCI, uma LCA, um COI, alguma coisa sintética, uma estrutura sintética, monta algum produto de investimento diferente, private equity, muito imóvel, muito fundo imobiliário. Aí você tem todo um arcabouço, né? Todo uma gama de produtos privados que ainda estão pagando juros positivos. Mas nesses países aqui, o juros negativo é o que está imperando e devagarzinho começou a chegar nas grandes empresas, começou a chegar nos grandes clientes, pessoas físicas enormes. Estamos falando de gente que tem fundo exclusivo, gente que tem 50, 100 milhões, né? Quando os bancos repassam essas taxas negativas dos bancos centrais para os investidores, é mais um incentivo para ele comprar o título do governo negativo. Por que eu vou deixar num banco pequeno que está pagando negativo, se eu posso deixar no governo pagando negativo? Aí não tem o risco do banco quebrar, né? Então, em vez de estacionar o seu dinheiro num banco que pode quebrar, os investidores começam a comprar títulos do governo. Isso faz com que o preço do título suba mais e faz com que o juro fique mais negativo, tá? Então, acaba virando um círculo vicioso. Aí não é virtuoso. Com o banco, se ele repassa o juro negativo, todo mundo vai correr para o juro público para receber negativo, negativo, melhor estar com o governo, né? Isso, como eu disse, faz o preço subir e é aí que entra aquele especulador que eu te falei, né? Que ele pode comprar para esperar subir para vender, que o lucro que ele vai ter vai compensar. Essa perda de curto prazo, mas o lucro que ele está vendo daqui no médio prazo, rapidinho, né, na cabeça dele tem que ser significativamente superior e muita gente faz isso, tá? Só que tem implicações para outras pessoas no longo prazo, para outros investidores, que significam retornos mais baixos, né, sobre, por exemplo, pensões, aposentadorias, fundos de pensões, fundos de aposentadoria mundiais. Tá? Esse é o resultado, que os trabalhadores, o resultado disso, qual que é o resultado? As pessoas talvez tenham que trabalhar mais, para economizar mais, vai ter que trabalhar mais tempo, né? Então é muito ruim juros negativos, né? Não acho que é uma coisa corriqueira, é algo muito preocupante. Em geral, os títulos de juros negativos são vistos como uma solução de curto prazo para fazer as economias se movimentarem, para aquecer, para chacoalhar todo mundo, falar, gente, tira o dinheiro do banco e investe, faça alguma coisa, monta uma padaria, monta não sei o quê, monta um restaurante, se vira, tira o dinheiro daqui. É isso que o Banco Central, essa é a mensagem que o Banco Central tenta passar. Só que com essa situação atual, tão preocupante, com a Christine Lagarde, presidente do Banco Central da Zona do Euro, querendo empurrar os juros para o campo mais negativo ainda, né? Cada vez os juros negativos estão mais profundos. O mercado começa a ficar preocupado de que essa pode ser uma solução que talvez, quem sabe, né, possa ser uma tendência mais longa, né? Pode ficar mais tempo aí os juros negativos. Uma dica importante, um ponto importante que eu gostaria de falar para vocês, para finalizar essa parte de juros negativos, quando a gente vê, quando você notar que você está tendo taxa de juros negativas nos títulos privados, né? Não nos títulos públicos, isso aqui são países, Suécia, Dinamarca, Japão, Zona do Euro. Quando você vê juros negativos em títulos privados, isso implica que os investidores estão acreditando que os bancos centrais daquele país, né, que seja o título que tiver negativo, o Banco Central daquele país vai ter que baixar mais os juros para aquecer a economia, para compensar algum crescimento fraco do PIB, né? Às vezes compensar até um crescimento negativo, está encolhendo a economia do país. Porque o juro negativo, gente, é problema sério. Então, ou o PIB está encolhendo, ou teve uma queda bruta no PIB, né? Então, os juros negativos em títulos privados é um indicador muito importante para quem opera renda fixa, tá? Que avisa que os preços das treasuries, dos títulos públicos, podem subir ainda mais, porque está todo mundo correndo para a qualidade. E o yield, o rendimento vai cair, vai derrubar os juros desses títulos públicos, né? Bom, agora a gente vai analisar
a curva de juros invertida das Treasuries, né? Principalmente das Treasuries americanas. Né? É um indicador muito importante, a inversão da curva é realmente relevante, todo mundo olha. Né? Ela é importante porque ela ajuda os investidores a entender que tem uma coisa errada. Algo errado está acontecendo. Né? Vamos analisar como que é. Né? Essa aqui é uma curva de juros saudável. Né? A gente sabe, né? Quanto mais tempo, aqui é o tempo, né? E ali é o juros. Quanto mais tempo a pessoa pega o dinheiro de mim, mais ela tem que me pagar. Né? Se você vai ficar com o meu dinheiro 1 dia, 2 dias, é um juro. Se você vai ficar com o meu dinheiro 30 anos, eu vou ficar 30 anos sem meu dinheiro, você tem que me pagar muito. Eu não sei nem se eu vou estar vivo daqui a 30 anos. Eu não sei se você vai ter condição de me pagar daqui a 30 anos. Então, quanto mais tempo você fica com o meu dinheiro, mais você tem que me pagar. Porque tem o tempo que eu não vou usar meu dinheiro, né? Tempo é dinheiro. E 2, tem o risco de acontecerem problemas, porque é muito tempo. Tá? Bom, quando os mercados ficam instáveis, os investidores, os economistas, todos começam a falar do ângulo dessa curva. Qual que é o ângulo que essa curva está? Né? Quando os mercados globais ficam nervosos, né? Sem um rumo definido, né? Geralmente as curvas de juros começam a ficar mais planas. Tá? Vai ficando nervoso e aí se ela se inverter, é porque aí você pode até prever recessão, falar, eu acho que está vindo recessão por aí, que provavelmente você não vai errar. Então esse é um indicador muito importante de recessão à vista, de problema, né? Estamos enxergando tempestade vindo. Né? A razão pela qual a curva de juros se inverte é simples, é porque eles estão pagando mais juros, agora o cara paga mais juros agora do que vai pagar lá na frente. Parece estranho, né? Mas... tempo é dinheiro, gente. Quanto mais longe, né, mais caro um ativo fica. A gente já sabe disso. Então, isso aqui os investidores eles veem como um presságio de uma recessão econômica aqui. O Banco Central vai ter que cortar os juros lá na frente. Né? Vamos lembrar como funciona uma curva de juros, né, normal, a curva de juros saudável aqui. Aqui a gente está vendo uma curva de juros normal, né? Vai passando o tempo. O cara que pegou o dinheiro emprestado vai pagando mais juros. Né? O eixo X aqui é o tempo, né? O eixo Y aí é os juros, né? É o rendimento que eu vou receber por emprestar o dinheiro. Vai montando aqui e aí você junta todos os pontos e você forma, você liga os pontos e forma a curva. Então, normalmente, numa curva de juros saudável, quanto mais tempo eu empresto dinheiro, mais eu tenho que ser remunerado. É uma coisa natural, tá? Quanto menos tempo eu aceito os juros menores. Você vai me devolver o dinheiro depois de amanhã, não tem problema, eu não preciso te cobrar um dinheirão. Né? Mas quanto mais tempo eu te deixo o dinheiro emprestado, mais você tem que me pagar. Eu estou correndo um risco maior. Eu tenho que ser melhor remunerado. Pensa comigo, quantas coisas não acontecem em 10 anos, né? Quantas coisas não acontecem em 30 anos? Pode acontecer um revés num país, a gente já viu reveses muito mais curtos do que 30 anos. Tá? Quando o mercado está saudável, a curva verde, né, os títulos de longo prazo são negociados com rendimento mais alto do que os títulos de curto prazo na Bolsa. Né? Os preços são diferentes, você vê lá a curva da Bolsa, e ela mexe todo dia. Tá? Uma curva de juros saudável, por exemplo, o título de 2 anos pode render 3%, um título de 10 anos pode render 4%. Estou chutando números, hoje em dia, atualmente, os valores são outros. Aliás, a qualquer momento os valores são outros. Eles mexem em tempo real na Bolsa. Como a gente viu, os títulos americanos se chamam Treasury, né? Então, a curva mais importante do mundo é a curva das Treasuries, tá? E elas têm diversos vencimentos, né? E elas vão pagando diferentes preços, né? Ao longo de meses, 1 ano, 2 anos, 10 anos, 30 anos, né? Quando essa curva de juros, a Treasury, a curva de juros americana se inverte, é um sinal de alerta mundial. Tá? Todo mundo, sai em todos os jornais, a curva de juros se inverteu, o que vai acontecer? Né? Ou seja, os juros mais longos estão pagando menos do que os juros mais curtos. O que está acontecendo nos Estados Unidos? O que vai acontecer aqui? O que aconteceu que está invertida a curva lá? Né? As últimas 7 recessões dos Estados Unidos, incluindo a crise de 2008, né? A de 2009 lá, todas foram precedidas desse movimento de curva. A curva se inverteu. Tá? Eu acho que teve 2 casos que não, né? O pessoal tem medo da curva invertida, é temida, né? Ela não causa recessão, mas ela vê a recessão, é um presságio de que está vindo a recessão.
a economia está doente, né? Acho que teve o Fed de Cleveland, eu estudei isso também, eu li, que disse que só teve 2 falsos positivos de inversão de curva. Uma em 1966, que eu nem sei o que está acontecendo lá, que disse que ela ficou muito plana, ela não inverteu, né? E no final de 98. Essa eu tinha acabado de entrar no mercado, eu me lembro, o pessoal falou que inverteu a curva e tal, mas acabou não vindo uma recessão muito forte, né? E por que é um grande sinal de alerta, né? Um dos motivos, né, eu acho que é o principal, é que o pessoal, os investidores, começam a achar que a situação lá na frente vai ficar fraca, né? E com isso o investidor entende que a economia não vai crescer, né? Que a inflação vai ser menor, que o Banco Central, que o Federal Reserve vai ter que cortar juros daqui a um ano para aquecer a economia, para melhorar, para tentar fazer crescer o PIB, para gerar emprego. Então eles estão falando, lá na frente vai dar problema. Então, se as pessoas estão enxergando, né, que o Banco Central americano vai ter que reduzir os juros lá na frente para estimular as pessoas a consumir, né, para estimular as empresas a investir no país, né, para tentar elevar a inflação e crescimento andam de mão dada, né, a curva acaba invertendo. Um dos mandatos do Banco Central, né, lá americano, você vai entender lá, que o Federal Reserve tem mandato duplo, o nosso não. Um dos mandatos é manter a inflação dentro da meta, além de gerar emprego, né? E ela não pode ficar nem muito acima, nem muito abaixo da meta, né? Nesse caso aqui, o que o investidor faz diante dessa expectativa é retirar o seu dinheiro das ações, né, dos ativos de risco, e colocar em título de longo prazo, né? E isso faz com que o preço suba e o juro caia, né? Ou seja, os juros dos títulos mais longos ficam menores do que os juros de título mais curto. Ou seja, teve uma corrida. Isso significa que teve uma corrida para títulos de renda fixa de longo prazo, mostrando, né, que as pessoas estão preocupadas com o que está por vir, né? No curto prazo, eles podem até não estar vendo que o problema vai chegar agora, mas eles estão antevendo algum problema que vai chegar e o governo vai ter que cortar juros lá na frente para aquecer a economia, para botar a roda da economia para girar, né? Então é isso, quando um monte de investidor quer ficar seguro por mais tempo, eles correm para os juros mais longos, achando que vai cair mais, falando, deixa eu já comprar o juro longo logo, que vai cair mais, né? E acaba invertendo a curva. A última vez que isso aconteceu foi no fim de 2018, né? No começo de 2019, quando a curva ficou bem plana, né? Quase inverteu, depois veio o coronavírus. É claro que a curva não previu o coronavírus, não conseguiu antever isso, né? Mas foi uma coincidência daquelas, e mais uma vez, quando a curva inverteu, ela veio uma crise forte. Mas no caso do coronavírus, claro que foi uma coincidência. Gente, é isso. Esse capítulo é bastante importante. Curva de juros invertida e juros negativos são duas coisas que estão acontecendo no momento, né? Principalmente os juros negativos. A curva de juros invertida aconteceu faz pouco tempo. Então, é importante entender bem esses dois indicadores, fazer os exercícios e depois mudar para o capítulo que vem. Nos vemos no capítulo que vem. Vai, Torinho!